Fala pessoal, nessa aula de número 8 a gente vai continuar a visualizar alguns modificadores que fazem parte ali do Modifier List. A diferença é que agora a gente vai visualizar os modificadores que vão atuar nos shapes. Então toda vez que a gente tiver uma line, tiver um retângulo, tiver um círculo, algo desse tipo, são os modificadores que a gente vai utilizar nesse tipo de objeto, para que a gente tenha outros resultados, né? Então, eu vou começar, eu vou até conseguir já passar alguma coisinha assim, mais prática para que vocês possam começar a treinar alguma modelagem bem básica, né? Bem inicial mesmo de algumas paredes de ambiente interno, com gesso, com moldura de gesso, com rodapé, esse tipo de coisa. Então, primeiro eu vou passar a teoria dos modificadores e aí a gente vai, dentro de cada um, trabalhando algumas coisas mais reais, assim, para vocês poderem ir sentindo como é que vai funcionar legal essa parte dos modificadores. O primeiro modificador que a gente vai ver é o Late. O que o Late vai fazer? Para quem trabalha com AutoCAD, é só lembrar do Revolve, onde a gente tem um perfil e a gente cria uma revolução, né? A gente faz esse objeto girar 360 graus para poder criar uma forma, né? Então, a partir de um perfil de uma linha, a gente consegue criar um objeto. Uma coisa que eu vou fazer aqui, quando eu for trabalhar com o Late, é fazer a criação da minha linha, do meu perfil, pela vista front ou pela left. Né? Porque como eu já quero fazer ele em pé, fica mais fácil eu já trabalhar nessas duas vistas ao invés de trabalhar na top, onde eu vou fazer ele deitado e depois vou ter que rotacionar. Eu vou fazer das duas maneiras para vocês perceberem o que eu estou dizendo. Ó. Então é o seguinte, eu vou criar aqui, com a line, um perfil qualquer, só para vocês verem qual é o resultado desse modificador. Então é o seguinte, vamos imaginar que esse perfil, ele vai criar uma revolução aqui, criando alguma coisa parecida com um vaso, vamos supor. Por enquanto eu fiz só uma linha mesmo, tá? Sem ter espessura, sem nada, para a gente ir vendo pouco a pouco todas as propriedades que a gente vai trabalhar e a melhor maneira depois de criar isso daí. Então, para a gente acessar o modificador, a gente vai lá no menu Modify, a gente vai, né, posso digitar L, eu já caio lá, ó, Late. Pronto. A partir do momento que eu clicar no Late, o que vai acontecer? Ele vai criar para mim já alguma coisa aqui, fazendo esse giro de 360. Só que esse giro ele está estranho. Por quê? Porque, olha só, o meu perfil, ó, ele vem aqui e aqui. Então, o centro do meu perfil teria que ser aqui, para que ele repetisse isso para cá, né, girando e criando esse objeto. Mas, ao aplicar, ele fica, ó, como se o meu perfil aqui, o final dele, o centro desse giro não está no final da minha line, ele está mais ou menos no meio dela aqui, um pouquinho antes, né? Então, assim, vamos ver as propriedades que a gente tem aqui, e aí depois a gente vê, na prática mesmo, qual vai ser a maneira rapidinho de vocês chegarem no resultado correto. O primeiro parâmetro que a gente tem, degrees, seria o ângulo que ele vai fazer o giro, ó. Então, por exemplo, eu posso fazer o giro só, né, de uma parte, ao invés de utilizar o meu giro em 360, eu posso modificar o quanto eu quero que ele faça. Weld Core e Flip Normals eu já mostro quando a gente tiver com o objeto certinho. Eu já volto para falar disso daí. Os segmentos é a qualidade dele. Ó. Então, conforme eu diminuo, né, lembrando sempre no Max, segmentos e subdivs,
e iterations, né? Quanto maior o valor disso, mais eu vou ter qualidade, né? Mais lados. Olha só, aqui com o Edit Faces ligado, eu vou deixar no Shader. Olha só, então eu tenho 3 segmentos. 1, 2, 3. Conforme eu aumento, eu vou tendo muito mais qualidade, né? Quanto maior o número de segmentos, mais o meu giro, né? O meu círculo vai ficar perfeito. E aí eu tenho os caps, que é para fechar, mas aqui está tudo certo já, de acordo com o perfil, não tem necessidade. O capping é uma parte que vocês não vão precisar mexer, tá? Porque pode olhar que praticamente, ó, praticamente não, ele não faz diferença. Então, para esse tipo de uso que a gente está tendo aqui, não tem a necessidade de mexer com ele. E embaixo a gente tem a direção, que são os eixos. Para onde que eu estou fazendo o meu layout. E o alinhamento mínimo, center, max. Então é o seguinte, para vocês, antes de eu mostrar as opções, para que a gente crie o nosso layout da maneira correta já, de cara, né, sem precisar ficar procurando qual eixo, o que vai fazer, basta a gente fazer o nosso perfil e clicar aqui, ó, no alinhamento max. Olha só. Aí ele vai fazer exatamente, ó, o desenho do meu perfil, olhando aqui pela front, ó, meio que ele duplicou para cá para fazer o giro, né, total. Então essa daqui seria a maneira correta de vocês trabalharem. Simplesmente aplica o layout, já na hora clica no max. Agora eu vou voltar ali em cima para ir explicando de novo, ó. Essa primeira parte aqui, ó, o degrees, né, a gente já viu que é o ângulo, né, que a gente vai fazer, ó, o quanto que vai ser o corte dele, se a gente quiser fazer alguma abertura. O Weld Core, ó, se vocês olharem aqui embaixo, ó, a gente vai perceber que as nossas faces estão marcadas, ó. A gente tem, vou renderizar aqui, ó. Observa que está tudo meio esquisito, né? A maneira como ele está fazendo essa marca das nossas faces. Então, o que o Weld Core vai fazer? Ó? Quando eu clico nele, ele melhora todo o acabamento aqui nessa minha base. Ó. Se eu renderizar agora, olha só. Todas essas marcas sumiram. E aí eu tenho o objeto lisinho, tudo sem nenhum problema. Flip Normals é para ele inverter as normais do nosso objeto, que é a parte interna e que é a parte externa. Ó, se eu renderizar, observa que eu inverti a normal. Então, o que está para fora, eu não consigo enxergar o que está sendo renderizado. Eu só enxergo o que está lá dentro. Se eu deixar sem o Flip Normals, ó, aí eu enxergo o que está para fora e o que está para dentro eu não enxergo. Minha sugestão é não utilizar o Flip Normals, tá? Deixar da maneira que está, sem ele estar selecionado. Número de segmentos, que vai definir a qualidade, né, do meu layout. Quanto maior o número de segmentos, mais qualidade eu vou ter, porém mais peso no arquivo eu vou ter, porque eu estou aumentando o número de faces, de polígonos no objeto. Depois, ó, só para a gente mexer aqui para vocês verem, nessa parte de alinhamento, ó. Depois eu volto no direção. No alinhamento, ó, mínimo, olha só o que ele criou. Ó. Então ele inverteu completamente o sentido do meu perfil. Ó. Olha o que virou o meu perfil com o alinhamento mínimo. Meu perfil era esse daqui. Ele criou uma linha ortogonal aqui e girou ele para o outro lado. Se eu colocar no center, ó, desligar, ó, olha o que ele fez. O centro aqui, onde ele vai fazer o giro, está aqui. Só que como eu tenho mais uma parte do meu perfil para cá, ele cria esse pé aqui embaixo, né? Ó, fica parecendo uma taça. E o max, que é a maneira correta da gente utilizar para criar exatamente o desenho do nosso perfil dando a volta, tá? Depois a gente tem os alinhamentos, a parte de direção, do direction.
Então a gente tem, isso daqui vira uma bagunça total. Até a gente ver para depois arrumar, né? Pode mexer enquanto vocês estiverem trabalhando aí, estudando, só para visualizar o que ele faz, mas eu não recomendo utilizar a direção ali, porque ele... Vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai mudar completamente os eixos. Ó. Então, ó, eu mudei o meu alinhamento, a minha direção, desculpa, em X. Ó, se eu tirar, olha o que virou. Virou o meu perfil aqui e ele criou o eixo do leite no outro eixo e nessa posição. Por isso que ele gira agora no outro sentido, tá? Criando isso daqui. Se eu colocar em Y, ó, ele volta para o alinhamento nosso em Y. E se eu colocar em Z, ele altera novamente, ó. Se eu desligar aqui para ver, ó, ele altera novamente o nosso alinhamento aqui. Então, no caso, seria o Y e o Max. A maneira correta da gente trabalhar. Se vocês não mexerem no Direction, ele já vai estar em Y. Por isso que a gente clica só no Max. Mas se porventura, enquanto vocês estiverem mexendo aí, vocês alterarem alguma coisa ali, para voltar à maneira correta, no Direction a gente deixa Y e no Align a gente deixa Max. O que acontece aqui, ó, com o nosso leite é que a gente tem apenas uma casquinha, né? A gente não tem uma espessura, né, para criar o nosso objeto. Isso a gente pode fazer de duas maneiras. A gente pode aplicar o modificador Shell no nosso objeto, ou a gente já pode desenhar com essa espessura nova. Então é o seguinte, ó, eu vou criar um outro aqui, pegando pelo Snap, nesse daqui para ficar igual, ó. Seria aqui, aqui embaixo, e aqui mais ou menos, né? Vou puxar para cá. A gente tem as duas opções, ó. Esse aqui da esquerda, eu vou fazer a espessura. E esse daqui eu vou utilizar o Shell. Então, como eu fiz o perfil com a Line, como que eu vou fazer a espessura dele? Ó? É só a gente lembrar que dentro do modificador na Line, a gente tem a opção Spline e a gente tem lá o Outline. Então, eu crio aqui um Outline para eu ter essa espessura do nosso objeto. Feito isso, eu utilizo lá o leite. Max. Pronto. Então, olha a diferença agora. Agora eu tenho o meu objeto com uma espessura. Tudo certinho. Beleza. E se eu, de repente, não... ou esqueci de fazer a espessura, alguma coisa do tipo, quais são os recursos que eu posso ter aqui para fazer isso daí? Ó? É simples. Ó. Eu vou copiar um desse para o lado. A gente vai ter duas opções de fazer isso. Ó. Lembra que eu expliquei na aula do funcionamento, né, de como funciona o Modify ali, o Modifier List, que a gente vai criando os modificadores acima, né? Vai um ficando acima do outro. Se eu pegar e voltar aqui na minha line, eu tenho como trabalhar a minha line e depois, quando eu aplico o leite de novo, ele já vai fazer essa modificação. Eu posso também já deixar o Show End Result On Off Toggle ligado e conforme eu vou mexendo na line, por exemplo, eu tenho aqui os vértices que foram criados, eu posso ir mexendo aqui e eu já vou vendo o que vai acontecendo ali com o meu leite direto. Mas o que eu poderia fazer? Eu poderia voltar na minha line e eu poderia pegar aqui e criar o meu outline. E aí eu clico no leite, automaticamente ele já tem ali a minha espessura também. Então essa seria uma maneira. Eu esqueci de fazer ou algo do tipo e quero colocar uma espessura, ou mesmo editar a minha linha, né, o meu leite aqui, eu posso voltar no line e fazer o que eu quiser.
né? Tipo, posso pegar, por exemplo, esse vértice aqui, ó, mover mais para cá. Quando eu volto no Late, ó, ele faz para mim exatamente da maneira que eu tiver feito. Ou eu posso selecionar o meu objeto e utilizar o modificador Shell, que a gente usa para fazer a espessura. E aí a gente tem as duas opções do Shell, o Inner Amount e o Outer Amount. Tem que tomar cuidado, porque se eu mexer no Outer Amount, ó, nesse caso, a gente não tem nenhum detalhe no contorno do nosso objeto. Porém, se a gente tiver algum detalhe aqui para fora, que já já a gente vai ver, ele pode dar algum erro ali. Então, assim, eu recomendo utilizar o Inner Amount para ele fazer a borda para dentro, tá? Então, olha só, no final, a gente tem, ó, a mesma solução, o mesmo acabamento final para os três. Um fazendo já direto com o outline, o outro editando depois de feito o Late, e o outro utilizando o Shell com o Inner Amount. Então, esse é o funcionamento do nosso Late. Se eu quiser incrementar um pouquinho mais isso daqui, ó, vamos imaginar um perfil um pouquinho mais invocado, né? Aí é tudo uma questão de vocês irem visualizando como que é o formato, né, do objeto. Então eu crio o perfil mais ou menos aqui, daqui a pouco a gente vai ver fazendo com uma referência, e eu vou editar os meus pontos, ó, meus vértices, por exemplo. Vou criar opção Bezier. Aqui acontece aquilo que eu expliquei na aula de Line, ó, que eu não consigo utilizar o meu Bezier no eixo Y, por exemplo. Porque eu criei aqui ó, o último ponto no eixo X. Então eu clico aqui no quadradinho para ele liberar para mim todos os eixos, tá? Isso é uma coisa importante que a gente não pode esquecer quando estiver trabalhando assim com essa edição e a gente perceber que não está conseguindo modificar o eixo ali, né? Bom, isso aqui. Então esse aqui seria o meu perfil. E aí eu já vou fazer a casquinha nele, ó. Outline. Quando eu tiver perfil dessa maneira, eu tenho que tomar cuidado na hora de fazer o outline, principalmente nesses espaços menores, ó, para que não aconteça isso. Ó. Observa, ó, uma linha, né, um segmento da line está entrando dentro do outro. Então eu tenho que tomar muito cuidado para não acontecer isso, para não dar erro na minha malha depois. Ó. Depois que eu faço o outline, eu tenho que dar uma conferida aqui para ver se não aconteceu nada disso. Ok. E aí vamos lá. Ó. Agora eu pego e aplico o modificador Late. Se eu deixar da maneira que está, olha o tipo de peça, né, que ele cria. Às vezes, sem querer, vocês criam uma peça de decoração, alguma coisa parecida com um abajur, né, alguma coisa assim. É um tipo de modificador que dá uma liberdade de criação enorme, né? Mas vamos lá, o Max, olha só. Então, isso daqui foi exatamente, né, o perfil que eu criei, ó, marcando aqui, me mostrando aonde está o eixo do nosso Late. Esse daqui seria o objeto real mesmo que eu criei a partir do meu. Ó. Então a gente cria com esse comando uma quantidade enorme de possibilidades na modelagem. Né? Qualquer objeto que vocês percebam que ele tem esse formato arredondado, basta pegar o perfil que vocês vão conseguir fazer com poucos cliques. Né? A gente consegue moldar esse perfil. Agora é o seguinte, eu estou enviando na aula, junto para vocês, um arquivo chamado Late, ó,
que ele tem 3 objetos, ó, onde a gente pode utilizar o nosso leite. Então a gente tem uma taça, a gente tem uma garrafa e a gente tem aqui tipo um vaso. Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente já está na vista front, tá? E aí a gente vai desenhar esses perfis aqui para criar esses objetos. Ó. Então olha só, a taça, por exemplo. A parte de cima da taça é aberta, então eu vou começar o meu perfil por aqui. Eu posso chegar lá perto, né, ó, e vou criando os meus pontos de acordo com o perfil aqui da foto. Ó. Aqui, ó, aquele esquema importante que eu expliquei na Line. Eu não posso, se eu estiver usando uma versão abaixo do 2013, utilizar o pan aqui para subir a imagem para continuar. Então a gente tem aquelas duas opções, ou diminuo o zoom e aproximo, né? Ou então a gente vai fazer o quê? A gente vai digitar a tecla I para que ele vá centralizando, ó, de acordo com o meu objeto. Né? Ele vai centralizando na tela a localização do meu ponto, né? Ó. I. Ele leva exatamente, ó, no meio da tela, aonde está aqui o meu ponto. Então eu vou mais ou menos aqui até o meio da tela. Ok. Feito isso, eu vou dar uma melhoradinha na minha line, né? Para eu ter um pouquinho mais de arredondamentos aqui, né? Vamos tentar no Smooth para ver como fica. Às vezes no Smooth a gente não consegue um acabamento legal. E às vezes fica melhor usar o Bezier mesmo e ir controlando. Aqui no caso o Smooth já ficou bacana. Vamos ver aqui para baixo. Funcionou. A gente pode usar o Fillet, pode usar o Smooth, pode usar o Bezier, pode usar qualquer um desses aqui. Beleza. Tá feito. Agora eu vou criar meu outline. Na opção Spline, ó. Tome muito cuidado aqui, ó. Olha o primeiro vértice, ó, entrando dentro do outro ali. Então eu tomo muito cuidado para ficar apenas uma casca aqui. Dou uma conferida para ver se não tem nenhum vértice, ó, entrando, né, dentro do outro. Ótimo. E aí vou lá no leite. Max. Altinho, ó. Então a nossa taça. Vou puxar para cá, ó. Rapidinho, né, ó, modelado, bonitinho. Pronta já para usar em alguma imagem de vocês, ó. Como que eu vou fazer a garrafa? Mesmo esquema, vou voltar na vista front. A garrafa agora ela já é fechada aqui em cima. Então eu não vou começar desse ponto, né? Eu vou começar aqui, imaginando mais ou menos o meio, ó. Faço aqui uma dobrinha, né? Onde tem a rolha ali. Mais uma aqui. E vou utilizando a tecla I. É legal aqui onde a gente tem o rótulo, a gente dividir em 2 pontos, por exemplo, né? Porque depois a gente aprende a dividir para aplicar o material nisso daqui. A gente consegue já ter essa face toda aqui separada para poder aplicar um material depois diferente. Prontinho. Vamos dar uma melhoradinha agora aqui nesses vértices, né? Aqui
aqui para vocês verem, ó. Eu vou usar o Refine para adicionar mais um aqui. Vou adicionar mais um ainda, né? Ó, eu vou colocar esse daqui na parte de cima, ó, e esse daqui também na parte de cima. Essa é uma opção, ó, faltou pontos, né? Então eu vou no meu Refine e vou adicionando esses pontos, ó, que ficaram faltando. A qualidade dessa imagem não está muito boa, então às vezes fica meio ruim aqui de pegar, né, de ter mais detalhamento, né? Ó. Mas, ó, se eu usar o fillet, ó, né, eu consigo dando uma arredondadinha também, sem utilizar o Bezier, sem utilizar o corner, né? Ó. Eu consigo ir moldando aqui também dentro do meu acabamento. Seria uma outra opção aqui. Além do Bezier e do corner, né? Só tomar cuidado para um vértice não entrar dentro do outro. Ok. Vou agora fazer o outline. E aí eu vou tomar cuidado principalmente aqui, ó. Né, para que não entre um objeto dentro do outro. Muito cuidado nessa parte onde utilizou fillet, ó. Como ficam vértices muito próximos, ó, olha aqui, ó. Aqui já entrou. Então o que eu vou fazer? Eu vou ajeitar manualmente aqui, porque eu já estou com uma espessura muito pequena. Então quando vocês fizerem e não tiver como ser menor, vocês podem ajustar manualmente também, movendo os vértices, né? Que também vai funcionar. Beleza. Vou lá no Layout. Max. Prontinho. Tá o desenho da nossa garrafa. Já tem a garrafa, já tem a taça. Quando forem fazer, quanto mais detalhes, né, mais cuidado vocês tiverem aí na modelagem, melhor, né, na criação da line. Depois a gente consegue só separar essas partes aqui para colocar as cores, né, os materiais corretos, né, no objeto. Isso é uma coisa que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente. Aí a gente vai trabalhar em cima desses desenhos. E o último, que é esse vaso, mesma coisa, o vaso aberto em cima. Então eu começo pela ponta. E eu vou trabalhando aqui. Todos esses, lembrando que a gente pode voltar, às vezes ficou algum ponto meio esquisito, vocês podem lá no Modify, voltar na line e ajustar esse ponto, né? Eu vou deixar reto. Ok. E vou usar o fillet também nesse daqui. O fillet é uma boa opção aqui para a gente arredondar esses cantos, sem se preocupar com tantos controles ali do Bezier. A gente arredonda de uma maneira um pouquinho mais simples, né? Mais fácil de chegar aqui mais ou menos no resultado. Só tomar cuidado para não ficar muito próximo um vértice do outro, porque a hora que a gente for fazer o outline, a gente vai acabar ficando com os pontos um muito em cima do outro, né? Observem que a borda eu sempre faço para dentro, tá? Para ela não ficar maior do que o objeto. Maravilha. E aí vamos lá no leite também. Max, prontinho. E aí a gente tem o nosso vaso. Foi o último objeto aqui. Então essa é a maneira que a gente vai utilizar para criar esse tipo de objetos. Né? Objetos que têm essa revolução. Né? De acordo com, a gente pode jogar a foto, né? Mais para frente a gente vai aprender como faz para colocar essas fotos aqui.
mas de qualquer maneira vai para vocês esse arquivo aí para que vocês possam criar esses objetos para estudo, né? Muito bem, então esse foi o modificador Late. Vou resetar meu arquivo aqui. Esse arquivo então vai junto para vocês, tá? O próximo que a gente vai ver é o Bevel Profile. O que o Bevel Profile vai fazer? Ele vai pegar um perfil que a gente desenhar com o shape e vai percorrer um caminho que for desenhado com o shape também. E aí dentro disso a gente tem possibilidade de alterar o posicionamento do nosso perfil. Vamos imaginar, ó, vamos começar com alguma coisa simples aqui. Eu vou fazer um caminho, vou criar tudo aqui na perspectiva, tá? Vou criar um caminho aqui, ó, dessa maneira. Então, o nosso primeiro shape é o caminho. Vou pegar aqui, ó, line 1, caminho. E o nosso segundo shape, círculo, por exemplo, vai ser o perfil. Então, vou colocar aqui, perfil. Então, eu quero que esse meu shape pegue o formato do meu círculo, né, fazendo com que ele percorra por aqui. Então, sempre eu vou aplicar o Bevel Profile no caminho, tá? Não no shape, no caminho. Aí eu vou lá, ó, Modify, Bevel Profile. Aí eu tenho aqui, ó, Pick Profile. Quem é o meu profile? É o meu círculo. Então eu clico lá. Prontinho. Então o que ele fez? Ele fez com que esse meu shape percorresse o meu caminho. Uma coisa que a gente tem que prestar atenção aqui, quando utiliza o Bevel Profile, ó, observa no final e no início do nosso tubo, né, agora, que ele está aberto. Então, como a gente criou um objeto a partir de um shape, o nosso shape ele não é fechado. Então, ele vai ficar aberto. E aí a gente tem aquele modificador que eu passei, que é o Cap Holes. Então, para que a gente feche esse final e o início, ó, a gente utiliza o Cap Holes. Pronto. Ó. Só de aplicar ele, não precisa mexer em mais nada, ele já fecha, tá? Isso daí. Se na imagem de vocês estiver aparecendo esse começo do objeto e o final, utilizem o Cap Holes então para fechar. Se não estiver aparecendo, aí não precisa nem se preocupar que ele vai fechar certinho, né? Não vai ter problema de aparecer. A gente pode utilizar o Bevel Profile em qualquer um dos shapes. Ó. Vou colocar aqui um círculo, vou colocar aqui um retângulo. E vou utilizar sempre esse mesmo profile aqui. Ó. Então, no círculo, Modify, Bevel Profile, Pick Profile, o círculo. Olha só. Como ele é um objeto fechado já, então não fica nada aberto, tá? No caso de uma line que tiver o início e o fim que não sejam coincidentes, aí vai ter um probleminha lá que a gente vai precisar utilizar o Cap Holes. Mesma coisa no retângulo, ó. Bevel Profile. Observe que quando a gente adiciona o Bevel Profile num shape que já é fechado, ele pinta, né? Pick Profile. E pronto. Então, qualquer tipo de shape que eu tiver, qualquer tipo de desenho, eu consigo fazer com que ele percorra o caminho nesse outro shape. Vamos visualizar isso agora com um outro tipo de shape, um pouco mais cheio de opções aqui, para que eu possa mostrar. Vou até fazer isso num retângulo, para ele já ficar fechado. Ó. Então, tem aqui o meu retângulo. E agora eu vou criar com a line um outro tipo de caminho, ó, de profile, né? Vou fazer alguma coisa com um pouco mais de detalhe aqui, alguma coisinha, só para poder explicar alguma coisa de eixo.
Prontinho. Então, vamos supor que esse daqui seja o nosso caminho, o nosso profile. E esse é o nosso caminho. Então, vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar Pivot Profile, Pick Profile, clico lá. Observa, ó, né, ele fez certinho, só que está para fora. E se eu quisesse que esse detalhe, né, fosse um rodapé, por exemplo, e ele tivesse que estar para dentro, e não a face lisa dessa maneira, que eu tivesse esse detalhezinho voltado para dentro. Se vocês observarem aqui, ó, no centro, a gente fica com o desenho do nosso profile. Né? Só que a gente não consegue mexer. Ó. Se eu tentar mexer aqui, eu vou mexer o objeto todo. Então, a gente tem no Modify aqui dele, do Pivot Profile, a opção lá do Gizmo, onde a gente pode selecionar o Profile Gizmo. E aí, dentro desse Profile Gizmo, eu posso rotacionar ele de uma maneira, ó, 180, né? E aí eu fico com todo o meu detalhe para dentro. E a face para fora. Vamos fazer de novo. Ó. Ficou para o lado errado, vamos supor, né? A maioria das vezes, acho que em objetos fechados, ele vai acabar ficando voltado para fora. E não para dentro. Então é só a gente vir aqui no Gizmo do Pivot Profile. Profile Gizmo. E aí eu vou girar o meu gizmo, né? Ó, se eu pegar ele aqui, eu posso movimentar ele. Ó. Quando eu movimento o meu profile, o gizmo, ó, em X e Y, aqui, em Y, desculpa, nada acontece. Em X, ó, ele aumenta e diminui o tamanho. Eu vou mostrar uma opção de onde isso vai acontecer. Às vezes a gente faz o caminho certinho com a line, só que ele fica maior do que a line. Então, se a gente movimentar ele no eixo X, ó, a gente consegue aumentar e diminuir esse tamanho. Claro que depois a gente tem opções de transformar isso daqui num objeto editável e movimentar cada uma das partes. Mas como a gente ainda não chegou nessa etapa do curso, a gente vai trabalhando com os recursos que a gente tem até agora. Então, para que eu faça com que o detalhe fique para dentro, eu vou usar o Rotate, lembrando de utilizar o Angle Snap, tá? Tecla A. E eu vou rotacionar ele 180, olhando aqui em Z. Ó. 180. E aí, prontinho, ó, eu tenho o meu detalhe para dentro. Então, essa é a maneira de vocês corrigirem o profile de vocês se ele ficar para o lado errado, tá? Vamos fazer um exemplo aqui prático, ó. Vamos imaginar que a gente tem um ambiente com 3 paredes, com o piso, o teto, e a gente vai fazer uma moldura de gesso e um rodapé embaixo. Como na line a gente não tem essa referência de precisão de medida, então eu vou colocar, no caso aqui, como a gente também não tem nenhuma referência de CAD, nenhuma referência de nada, eu vou colocar a medida do nosso ambiente no plane, que seria o piso, tá? Ó. Então eu vou criar o piso. Eu vou colocar aqui o nosso ambiente com 4x4. Prontinho. Então, esse aqui seria o tamanho do nosso ambiente. Não preciso de segmentos nele agora, então vou deixar tudo comum. Agora é o seguinte, como que eu vou criar a minha parede? Né? Vamos imaginar que essa parte de baixo ficasse aberta, tá? E só a minha parede aqui, essas 3 paredes eu teria. Eu vou criar isso com a line. Uma maneira bem simples, ó. Eu vou pegar aqui meu snap, deixar na opção 2,5 já como padrão, e vou pegar os vértices, ó. Então, primeiro ponto, segundo, terceiro e quarto. Eu não vou voltar aqui para fechar, senão eu vou fechar o ambiente, tá? Então, terminei de criar até o ponto que eu queria. Vamos lembrar, ó, botão direito para sair. Só que eu continuo com a line aceso aqui, né? Para que eu continue criando outra, no caso. Aí eu, botão direito de novo para sair. E aí eu vou lá no Modify. Como que eu vou fazer a parede? Eu vou criar um outline dessa linha que eu fiz e vou dar depois o Extrude
nessa linha. Então, ó, na opção Spline, lembra que a gente pode selecionar ou pelo Selection a opção Spline, ou por aqui, ou as teclas de atalho, 1 para vértice, 2 para segmento, 3 para Spline. Outline. Vou desligar o meu Snap agora, para que ele não fique influenciando aqui a hora que eu estiver mexendo, tá? E aí eu vou colocar lá, ó, 0,15, né, mais ou menos 0,15, agora não tem a necessidade de ser tão perfeito. Ficou ali, ó, se vocês olharem ali no Outline do lado direito, tá 0,153, tá? Ok. Então fiz a espessura do meu ambiente. E agora eu vou lá no Modifier List, Extrude, e vou colocar no Amount, por exemplo, 2,8. Prontinho. Então criei as paredes. Essa seria uma maneira rápida e fácil, né, de criar paredes. Depois a gente pode vir aqui fazendo os buracos de janela, de porta, esse tipo de coisa, que em breve a gente vai ter o conhecimento de como fazer isso daí. Ok. Uma coisa que não é muito indicada quando a gente está modelando com plane é que ele fique só a casca. Sempre é bom todos os objetos do Max, na modelagem, eles terem uma espessura e não ficarem como uma casquinha, tá? Salvo algumas exceções, tá? Principalmente aqui, porque se a gente, por exemplo, se eu copio isso daqui para cima para ser meu teto, quando eu olhar de baixo para cima, tem aquele lance da normal que eu disse. A normal do plane, ela está virada para cima, então essa face eu enxergo. Essa face, se eu deixar do jeito que está, eu não vou enxergar no render. Então seria a maneira correta, quando a gente trabalhar com faces assim, que são sem extrusão, é a gente dar uma espessura nisso daí. Como que eu vou fazer? Ó? Como eu trabalhei com o plane, a gente não vai ter aqui, ó, a opção Extrude. Então lembra que a gente vai utilizar o Shell. E aí como o Shell vai funcionar aqui? Ó? Se eu utilizar o Outer Mount, ele vai fazer para cima. E aí o que, que acontece? O meu ambiente já não tem mais 2,80, né? Ele está descontando o piso. Então o ideal aqui é a gente utilizar o Inner Amount para que ele faça o nosso piso para baixo. Para que, tipo, se a gente tivesse uma porta, alguma coisa aqui, a gente não avançaria a altura da porta, tá, com ele. Então eu vou deixar 0,01 só para fazer essa casquinha. Como que eu vou fazer o teto? Como eu já tenho isso daqui e vai ser a mesma coisa, eu vou fazer uma cópia dele para cima. Então eu posso copiar por aqui, posso copiar por qualquer vista lateral, né? Ó. Eu vou pegar aqui a vista front, ó, vou copiar ele e deixar ele ali, ó, em Y, tá? Para ele não sair do lugar. Vou deixar ele próximo ali. Copy, ok. E agora, para eu colocar ele no local correto, eu vou pegar o meu snap ligado, vou pegar meu ponto de baixo aqui, ó, e vou colocar ali. Pronto. Agora eu tenho todas as partes aqui do meu desenho. Um ajustezinho aqui, só para encaixar aqui na tela. Pronto. Agora, então, a gente vai criar o rodapé e a moldura de gesso ali em cima, utilizando esse recurso do Bevel Profile. Já é uma maneira de vocês estudarem vários tipos, né, de objetos, perfis, esse tipo de coisa. Cria um ambiente e vai testando diferentes profiles, né? Eu vou criar em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte, para eu não errar pontos por causa de alguma coisa aqui, o que eu vou fazer? Eu vou esconder, né, até para a gente treinar os comandos que a gente vem aprendendo nas aulas, eu vou esconder o meu teto e meu piso. Ó. Botão direito, como eu selecionei os dois, então eu tenho lá o Hide Selection. E agora eu vou criar o meu caminho. Liguei de novo o Snap para pegar os pontos corretos. Aí eu venho primeiro, segundo, terceiro, quarto. Posso pegar isso daqui também e copiar para cima.
né? Porque o caminho ali, o caminho vai ser igual para os dois. Pego o snap e jogo ele aqui. Muito bem. Agora eu tenho as duas lines, né? Ó. Line 3, que é o caminho do gesso, e a line 2, que é o caminho do rodapé. E vou criar aqui agora pela vista front, ó, onde eu tenho uma vista certa, né, para eu criar esse desenho aqui. Vou criar o meu profile primeiro aqui no rodapé. Então, por exemplo, vamos ver aqui o que sai. Eu posso fazer esse profile de qualquer maneira, tá? Vou deixar no corner aqui tudo. Agora eu vou fazer alguns ajustes aqui para que ele fique... Eu posso pegar aqui, por exemplo, utilizar fillet, ó, arredondar um pouquinho aqui. Eu vou adicionando, né, detalhes para que a minha modelagem fique mais refinadinha, né? Não fica aquela coisa tão seca. Prontinho. Então esse daqui seria o meu profile do rodapé. Já vou aproveitar e vou criar aqui o meu profile do gesso também. Então vamos ver como que eu vou fazer isso. Ó. Vamos ver se a gente consegue fazer dar aquele erro do tamanho. Tá bom. Vou dar uma... Tudo uma questão de ir movendo, né, os vértices para chegar da maneira que vocês quiserem o perfil. Então tá, ó, agora eu tenho os dois. Vamos fazer primeiro o rodapé aqui embaixo. Então eu vou selecionar o meu caminho. O que que acontece? Ó, a minha line está em cima do plane, né, alinhada certinho. Tanto eu posso clicar aqui, ó, né, ó, e o primeiro clique vai pegar o line 1, que é a minha parede. Vou até mudar o nome aqui já para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Quando eu clicar a primeira vez, pego parede. Se eu clicar mais uma vez, ele pega o que está por baixo. Ó. Então essa seria uma maneira. Clico uma, né, na mesma direção aqui da line. Tá? Ó, uma, duas. Sempre tomando cuidado e observando para ver se é o objeto. Qual é a outra maneira? Ó? Faço uma janela aqui, ele vai selecionar os dois objetos. E aí eu deixo o Alt apertado para tirar a parede da seleção. Lembrando sempre que o Ctrl adiciona e o Alt elimina objetos da seleção. Então, aqui, Alt, clico na parede. Tenho a minha line. A outra opção é pelo Select by Name, tecla H. Ele vai abrir para mim tudo que eu tenho. E aí eu sei que lá embaixo é line 2. Selecionei a minha line 2. Ok. Então essas seriam as três maneiras de vocês selecionarem aí quando um objeto está em cima do outro. Né? E aí vamos lá. Ó. Visual Profile. Pick Profile. E vou clicar aqui, ó, a vista front mesmo no meu profile. Prontinho. Olha só. Certinho, né, para o lado de dentro. Olha como ó, aquele esquema de usar o fillet, ó. Vamos usar o cap holes aqui para fechar essa ponta. Ó. Como aquele esquema de usar o fillet, olha como ele já dá uma refinada no meu acabamento. Né? Ele vai criando aqui essas faces mais redondinhas. Ó. Maravilha. Então, tudo certo aqui no nosso rodapé. E agora vamos fazer no gesso.
Selecionei, Alt, clico na parede. Modify, Bevel Profile, Peak Profile, clico no gesso. Olha só o que acontece quando eu criei o gesso. Ó. Ele ficou maior do que a minha parede. Muitas vezes isso vai acontecer, ele não vai fazer, né, no tamanho correto. Ele fez para o lado certo, só que ele ficou maior que o ambiente. Então, é aquele esquema que eu expliquei de como faz para corrigir isso. Ó. Se eu vier aqui, Profile Gizmo, eu tenho condição de movimentar o meu gizmo. Ó. Se eu movimento em X, olha só, ele diminui esse tamanho para mim. E aí eu posso fazer com que ele chegue no tamanho correto. Vou trazer ele mais aqui embaixo para poder enxergar melhor. Ó, conforme eu movo em X, né, ó, eu vou observando ali a linha da minha parede até encostar ali. Pontinho. E agora eu tenho, ó, o gesso colocado certinho. Vamos utilizar aqui o Cap Hole também para fechar isso daí. E vamos voltar os outros objetos que a gente tinha. Ó. Unhide All. Vamos renderizar isso daqui para ver como que acabou ficando aqui. Só para vocês verem. Vou jogar uma cor mais clara. Acho que eu mudei a configuração do render aqui, só um minutinho. Eu vou colocar aqui só uma configuração à toa, só para vocês verem. Então aqui ó, a gente percebe legalzinho, ó, o rodapé ó, bem definido. A gente tem... Deixa eu colocar uma outra aqui que é mais rápido. Vou trazer mais para cá. Vou ligar só um efeitozinho aqui. Não precisa se preocupar ainda, porque isso daqui é coisa lá do V-Ray, tá? Coisa mais lá pra frente. Só para vocês visualizarem aqui o acabamento. Olha só. Então aqui a gente vê ó, o gesso bem feitinho, bem colocadinho. O nosso rodapé. Ó. Então apenas utilizando Line, Extrude e o Bevel Profile. É uma maneira da gente chegar num resultado legal, né, nesse tipo de modelagem. Depois é só aprender a fazer os buracos de porta, de janela, a modelar isso daí que eu vou começar a passar a partir da próxima aula alguns exemplos de como desenhar a porta, como desenhar a janela, sem utilizar aqueles modelos prontos que a gente tem. Só utilizando o Line mesmo, por enquanto. Depois, quando a gente tiver adquirido mais conhecimento, a gente vai ver outras formas de fazer isso também. Então, beleza. Esse foi o nosso Bevel Profile. Uma coisa, ó, um negócio legal aqui para fazer com ele. Vamos imaginar uma rua. Se eu fizer só uma line reta. Aqui. Se eu imaginar mais ou menos um perfil, ó. Vamos imaginar que a gente tenha... Ó, vamos imaginar uma rua onde a gente tem a calçada, depois a guia, depois a sarjeta, a rua e repete a mesma coisa para o lado de lá. Só para a gente ver como fica legal, né, como a gente pode utilizar isso. Ó. Por exemplo, ó, a calçada,
Vou dar uma aumentadinha de leve aqui, depois eu vou ajeitando ali o... Estão olhando de lado, né? Isso daqui. Vamos dar uma ajeitada nisso agora. Então aqui vem a calçada, vem a guia, a sarjeta, a rua com uma inclinaçãozinha aqui. Menos, né? Lógico. Do lado de cá a gente repete a mesma coisa. Não vai ficar igualzinho as alturas tudo, tá? Porque eu estou fazendo só para demonstrar o que a gente pode fazer com esse Bevel Profile. Agora vamos dar uma refinada nisso, ó. Cantinho da guia, fillet. Lado de cá, cantinho, fillet. Beleza. Então eu tenho esse perfil aqui, ó. Deixa eu refazer a line aqui. Line. Eu quero que ele percorra esse caminho. Né? Fazer uma rua inteira de uma vez. Mesmo esquema, ó. Seleciona a line, que é o caminho. Deixa eu copiar um outro desse aqui, que depois eu quero mostrar uma outra situação. Bevel Profile. Peak Profile. Tá lá. Ó. Olha só que beleza, ó. Uma maneira super rápida, né? Ó, a gente tem calçada, a gente tem a guia, a gente tem sarjeta, tem a rua, repetindo para lá. Ó. Depois, é claro que a gente pode dividir tudo isso daqui em partes, só para ir colocando os materiais de cada uma delas. Mas é uma maneira bacana de fazer isso daí, ó. E se eu tivesse uma rua que fosse dessa maneira? Vamos ver qual vai ser o comportamento dele nisso daqui. Não, se a gente tivesse uma curva ali, né? Meio de qualquer jeito mesmo, mas só para a gente ver o que ele vai fazer. Ok. Se a gente tivesse uma curva, será que ele faz esse caminho? Vou descobrir já. Selecionei. Bevel Profile. Peak Profile. Ok. Olha só. Que maravilha. Ó. Tenho lá, ó, bonitinho, a minha rua, ó, certinho com a minha curva. Todos os objetos juntos, ó. Tamanho certinho, sem precisar ficar quebrando muito a cabeça para fazer isso, ó. Então é uma maneira super fácil da gente resolver isso, ó. Tendo a nossa rua, tendo... Né? Claro que a gente desenharia um pouquinho mais preciso, né? Para não ficar tão fora, mas ó. Bevel Profile é uma ótima ideia para a gente criar qualquer um desses tipos de objeto. É só vocês ligarem a imaginação de vocês. Eu tenho alguma coisa que corre num caminho, basta criar o caminho, criar o perfil, que ele vai fazer para vocês isso daí. Maravilha. Então, fechamos aí o Bevel Profile e algumas opções dele. O próximo que a gente vai ver é o Sweep, que é muito parecido com o Bevel Profile. A diferença do Sweep é que a gente tem
algumas opções a mais. A gente tem a opção de criar já formas prontas de perfil, que ele já traz. A gente tem a opção de criar um perfil novo e a gente tem a opção de buscar em um outro arquivo o perfil. Então, olha só. Mais ou menos o funcionamento dele é o mesmo. Tem a minha line e eu já vou pegar e aplicar o modificador sweep nela. Assim que eu aplico já o modificador, observa que ele já pega aqui esse formato. Ele já pega esse formato do nosso objeto. Por quê? A gente vai ter duas opções, então. A gente vai ter o Use Built-in Section, onde a gente pode escolher tipos de perfil já pronto que ele traz e depois só mexer com configurações. Ó. Então a gente tem o bar, a gente tem o channel, a gente tem o cylinder, o half round, o pipe. Cada um deles a gente tem a configuração. Tá? Eu vou pegar um depois e mostrar o que são as configurações. O quarter round, o T, que é a viga em T, o tubo e o white flange, que é a nossa viga em I. Né? Muitos projetos aí, eu costumo fazer vários projetos onde tem essa viga I aparente. Então, ao invés de eu modelar ela, eu posso simplesmente criar uma linha, jogar o sweep e eu já tenho direto, né, a viga I aqui, ó. Olha só. Perfeitinho, né, com todas as qualidades possíveis aí. Então, ó, dentro do Use Built-in Section, a gente vai ter as propriedades dele aqui embaixo. A gente tem os parâmetros e os parâmetros do sweep. No Interpolation, o que vai ser isso daí? Lembra do Interpolation na line, que são as partes onde a gente tem o redondo, o número de steps que ele vai colocar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre os dois aqui. Então, conforme eu diminuo esse número de steps, ó, tipo 1, eu perco essa qualidade do meu arredondamento aqui, né? Conforme eu aumento, eu ganho mais qualidade, porém, o objeto vai ficando mais pesado. Então, a gente vai... Se tiver muito perto, talvez a gente aumente isso daqui para ter mais qualidade. Se tiver mais longe, que não dá nem para perceber tanto isso, a gente não tem necessidade de usar uma quantidade alta de steps. Depois, a gente tem os parâmetros aqui embaixo. Ó, no length, vou diminuir um pouquinho. Ó, length. E no nosso caso aqui, seria a altura. A gente tem o width, que é o comprimento, a largura, né, das duas travas, né, a de cima e a de baixo. Ó. A gente tem o thickness, que é a espessura do nosso perfil. Ó. E aí ele acaba influenciando em tudo, né, menos na altura. E a gente tem o corner radius, que é o tamanho aqui desse nosso corner. Ó. Então, essa daí a gente vai ter sempre aqui nos parâmetros as configurações para cada um. Ó. Se eu for no angle, mesma coisa. Ó. Eu vou ter o length, eu vou ter width, eu vou ter thickness, e eu tenho a parte do corner radius. Para os dois corners que eu tenho. E eu posso arredondar também. Então, para cada um, a gente tem configurações que a gente pode trabalhar para chegar no resultado, né, que a gente precisa do perfil. É só pegar a base do perfil que vocês vão precisar, se for algo desses prontos, e ir mexendo para chegar até o formato certinho que vocês quiserem, ok? Embaixo a gente tem a parte dos Sweep Parameters,
que são os parâmetros do nosso sweep, que a gente não tem aqui nada de gizmo, tá? Então a gente tem mirror on x z-plane. Eu vou pegar um outro aqui para a gente poder ver isso, ó. Tipo o angle. Eu posso espelhar então o meu sweep, ó. Mesmo esquema lá do Bevel Profile, a gente pegava o nosso profile e usava o rotate. No sweep a gente tem a opção aqui, ó, mirror on XY plane. Então eu vou inverter o lado que eu quero. E no XY ele inverte na altura. Então são as duas opções. Se ele fez para o lado errado, não seria nem para o lado errado, né? Se ele fez para o lado inverso que vocês quiseram, é só espelhar no mirror que aí ele arruma. E aí a gente tem os tamanhos, ó. O tamanho aqui do nosso seria da nossa line, né? Do nosso caminho, dessa line. Que eu posso também ao mesmo tempo, ó, pegar os meus vértices aqui, lembra, ó, e moldar aqui da maneira que eu quiser. Posso, já com ela feita, lembra que eu posso vir aqui, por exemplo, criar um refine, automaticamente ele já vai mostrando ali para mim, ó. E aí eu posso ir fazendo o que eu quiser. E o refine, pego esse vértice, movimento para lá, ó. E aí eu vou criando o que eu quiser. Deixando essa opção do Show End Raised On Off Toggle, eu vou enxergando já o resultado final no meu comando ali, ó. Então seria, a gente tem essa opção, no caso de adicionar mais pontos e tal. E aqui no Sweep Parameters, a gente tem então, ó, o tamanho em X, o tamanho em Y, ó, que no caso aqui ele está movimentando na altura do nosso objeto, e a gente pode angular isso daí, ó. Olha só. Eu posso trabalhar, se isso daqui fosse uma coisa inclinada, ó, eu posso trabalhar no ângulo para torcer esse negócio, né? Girar todo ele no ângulo. Depois, mais embaixo, a gente tem essas opções de Smooth Section, onde eu vou suavizar a minha seção. Ó. Então, sem o Smooth Section ligado, observa que a gente consegue enxergar aqui bem marcadas nossas faces. Ó. Vamos ver no render. Dá para perceber as faces aqui. Ó. Se a gente tiver o nosso Smooth Section ligado, apesar de eu ter poucos segmentos aqui, né, ó, mas ele já dá uma suavizada nessas faces, ó, já não vejo tão marcado a face. O Smooth Patch, que é a suavização no outro caminho, no outro lado. Então aqui é o seguinte, se vocês estiverem utilizando algo que tenha esses redondos assim, boleados, deixa ligado os dois smooths aqui para não ter erro. E aqui a gente tem a parte do alinhamento do pivô. Para que lado a gente vai alinhar o nosso pivô de acordo com a line. Eu acho assim, aqui a gente pode deixar da maneira que tá sem mexer nisso daqui, porque ele já vai fazer de acordo com a nossa line. Então esse seria o primeiro, as primeiras configurações que a gente tem, que é no Use Building Section, para a gente utilizar um negócio desse aqui pronto. Vou apagar o sweep agora, para a gente ter o caminho. E agora a gente vai criar o nosso perfil, ó, primeira parte. Vou criar aqui uma coisa qualquer. Criei um perfilzinho aqui qualquer. Então aqui no caso agora, se a gente utilizar o sweep na nossa line, e eu não quiser usar um formato pronto, eu quiser usar um formato dentro do que eu criei, né, igual o Bevel Profile, eu vou no Use Custom Settings. Então o que eu vou ter aqui de opções? Ó, a gente tem o pick, que eu vou selecionar aqui na tela.
A gente tem o Pick Shape, que ele vai abrir uma janela me mostrando todos os shapes que eu tenho no desenho para poder adicionar ao sweep. Vamos já criar aqui, ó, um círculo, por exemplo, para ver essa opção. Ó. Então, se eu clicar aqui, Pick Shape, ele vai abrir a janela e vai me mostrar os shapes que eu tenho. Ó. Então, eu tenho o Line 2, que é esse perfil que eu criei, e eu tenho o Circle, que é esse outro. E aí eu posso escolher por aqui. Se eu tiver vários, né, eu posso criar, por exemplo, uma biblioteca minha com vários tipos de perfil de rodapé, vários tipos de perfil de gesso, e deixar, às vezes, no desenho. E aí eu seleciono o que eu quiser. E eu tenho o Merge From File, que eu vou puxar o arquivo de outro. Então é o seguinte, vamos ver as três opções fazendo. Ó. Pick. Vou usar esse perfil. Prontinho. Ó. Então aqui ele fez o meu perfil, o meu caminho todo aqui de acordo com o meu perfil. Se eu voltar aqui no meu perfil, por exemplo, ó, e eu fizer modificações, ó, automaticamente eu tenho essas modificações ali. Tá? Porque ele foi linkado a esse sweep. Então, se eu quiser modificar alguma coisa, eu só seleciono a line e faço a modificação. Bom, a outra opção, ó, seria aqui, Pick Shape. Vou pegar então, por exemplo, o Circle. Pick. Olha só, automaticamente ele mudou aqui para o meu círculo. Uma coisa que pode acontecer, ó, por exemplo, nesse extract, seria eu apagar os meus perfis. Eu fiz lá e apaguei, e depois, mais lá para frente, eu vou precisar do mesmo perfil que eu utilizei em outro. Se eu clicar no extract, ó, então ele coloca o nome aqui do shape que ele vai criar para mim. Ok, olha só. Ele retira do sweep qual é o perfil, o profile que eu estou usando, independente do meu sweep aqui. Então, o extract a gente vai utilizar no caso de vocês perderem, né, ou apagarem o perfil que foi utilizado, o profile que foi utilizado ali e quiserem ele de novo. É só pegar, clicar no extract que ele vai dar esse profile para gente. E a última opção, ó, o Merge From File, que eu vou buscar de outro arquivo. Então, é aquilo lá que eu falei um pouquinho antes. Ó, eu posso ter um arquivo do Max com vários tipos de perfis, de rodapé, de gesso, do que seja. E eu posso depois buscar direto, eu não preciso ter eles aqui. Eu posso vir aqui no Merge From File, por exemplo. Ó. Então, aqui, Shape. Quando eu der o abrir, ele vai me mostrar os shapes que eu tenho. Ó. Então, por exemplo, eu pego aqui o Line 1. Ok. Vou só mudar o nome aqui, porque já tem um objeto como Line 1. Ó. Ele automaticamente criou para mim, de acordo com o profile que eu tenho nesse Line 1, e já traz para mim aqui também, ó, a minha line. Ó. Vou diminuir a escala aqui. Não. Diminuir o tamanho dele um pouquinho. Então ele busca lá para mim, nesse arquivo que eu deixei salvo, e traz o profile para eu poder ajustar e fazer o que eu quiser, ó. E já cria automático. Se eu quiser buscar outro daquele lá que eu tenho, ó, Merge From File, meu arquivo, Line 2, por exemplo. Olha só. Está aqui o meu profile que ele trouxe. E ali está o nosso sweep. E assim por diante. Então eu posso ter um arquivo com salvo vários tipos desses, e depois eu trago eles no arquivo que eu quiser, só buscando essa referência do arquivo. Então, esse daí seria o nosso profile, o nosso sweep. O último modificador que a gente vai ver, que é utilizado em Line, é o seguinte. A gente vai utilizar muito com modelagem que a gente traz do AutoCAD, que a gente precisa de mais divisão na malha, tá?
Imagina que eu fiz aqui com uma line, ó, um terreno. Um dos problemas aqui, ó, vou copiar um para o lado para mostrar. Um dos maiores problemas que a gente tem, quando a gente cria uma line, por exemplo, dá o extrude, que seria o nosso terreno, ó, é que a gente não tem divisões aqui na malha. Então, o que que acontece? Ó, se eu quiser utilizar, por exemplo, um modificador, depois noise, para dar um movimento, né, nisso daqui, observa, ó, que ele não faz, ó. Né? Ele está torcendo completamente aqui o meu noise, só que olha na malha, ó. Ele não está fazendo nada, ele está simplesmente girando ela, né? Por quê? Porque eu não tenho a quantidade necessária de segmentos aqui. Então eu não consigo ter essa deformação. Eu tenho opções, depois disso pronto, de colocar os segmentos aqui. Tenho. Só que eu tenho um modificador que eu não preciso nem dar o extrude aqui, que é o Quadify Mesh. O que o Quadify Mesh faz? Ó, ele já preenche isso para mim, colocando várias subdivisões que eu controlo de acordo com essa porcentagem do tamanho, do quad size. Então, se eu aumento isso daqui, ó, eu vou diminuindo a minha quantidade de segmentos. Se eu diminuo, eu aumento a quantidade de segmentos. Aí tem que tomar muito cuidado para não diminuir muito, porque senão vai acabar, pode até travar. Então, olha só a diferença. Ó. Vou aplicar o noise aqui. E eu vou só pegar esse noise e vou arrastar nesse daqui. Ó, vou colocar aqui um valor. Né? Por exemplo, isso daqui não fez nada. Vou pegar o mesmo noise e vou arrastar nesse daqui. Olha só. Como já fica completamente diferente. Ó. Se eu ligar o fractal, ó, se eu ligar o fractal nesse, ó, nada acontece. Agora olha nisso. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de segmentos. Então, é uma maneira, o Quadify Mesh é uma maneira fácil da gente adicionar segmentos em um objeto que não tem. E aí a gente consegue, ó, olha a diferença no render. Ó. Né? A gente consegue ter os parâmetros que a gente necessita para utilizar esses modificadores. Vamos ver isso, então. Ele é super simples, a gente só trabalha com essa quantidade aí, né? Ó, vou pegar um arquivinho aqui do CAD. Então, fiz minha modelagem lá no CAD, ó. Vou renderizar aqui. Deixa eu só não salvar isso. Ó, fiz lá minha modelagem. Aí o que acontece? Eu não tenho, ó, essa parte que eu deixei verde é a grama. Eu não tenho divisões nisso aqui. Então, se eu quisesse dar um movimento, por exemplo, aquele esquema que eu falei que eu vou explicar depois, mas que tinha do Soft Selection, para eu criar os morrinhos. Eu não tenho a quantidade de segmentos necessária aqui para criar esse morro. Então, o que acontece? Nada, né, ó, fica tudo preso. Por quê? Porque eu tenho muito pouco segmento aqui. Eu precisaria ter uma quantidade legal de segmentos para poder trabalhar os modificadores como noise, para fazer algumas diferenças de nível e tal. Então, se eu jogar o Quadify Mesh nessa grama, ó, olha só, já começa a melhorar. Vamos por 2. 1,5. Pronto. Então, eu já subdividi a minha malha, ó, de uma maneira que agora eu consigo fazer alguma coisa aqui, né? Ó, por exemplo. Só para mostrar agora como eu consigo, por exemplo, criar os morrinhos, ó. Por quê? Porque eu tenho quantidade necessária, né? Não precisa se preocupar com isso que eu estou fazendo, porque eu ainda não cheguei lá. Mas é importante só para vocês saberem
que para que eu consiga criar certos tipos de efeito, eu preciso ter uma quantidade legal de segmentos. Senão, nada feito. Então, essa é uma maneira da gente criar segmentos em modelagens que a gente traz do CAD, por exemplo, né? Onde fez a grama, que a gente precisa dar um movimento nela, talvez alguma coisa, vocês podem utilizar o Quadify Mesh, que ele vai subdividir essa malha, e aí vocês vão poder ter o controle em cima desse objeto com comandos que a gente vai ver mais para frente. Então, pessoal, essa foi a nossa aula número 8. Eu espero que tenha dado para absorver bem esses comandos aí para a gente modificar a line, criar objetos novos. Deu para vocês perceberem alguns tipos de treino que vocês podem fazer, né? Usando o Viva Profile, utilizando o Sweep, utilizando o Late. Então eu vou enviar esses arquivos aí do Late para que vocês possam treinar também. Pode criar em cima de outras coisas. Se precisar de mais algum arquivo para treinar, alguma coisa, pode falar comigo que eu arrumo esses arquivos para que vocês exercitem bastante essa parte. E na próxima aula a gente vai ter alguns já exercícios de leve para ir treinando o que a gente viu até agora. E logo a gente já vai entrar na parte realmente da modelagem com objetos editáveis, né, o Edit Poly. Então, bom estudo para vocês. O que precisar de mim é só chamar.